é bom ter você novamente aqui na nossa videoaula de Teologia Contemporânea. Eu quero dar as boas-vindas mais uma vez a você. É uma alegria compartilhar deste conhecimento e desta disciplina com você. Hoje nós vamos ver na nossa videoaula sobre o movimento ecumênico, teologia do processo e teologia da libertação. Está preparado? Bora comigo! O movimento ecumênico, pessoal, é uma das mais importantes marcas do século XX dentro da teologia contemporânea, considerando a importância da religião no desenrolar da história humana. Lembram que a gente sempre tem falado sobre isso nas nossas videoaulas anteriores? Sempre esse desenrolar histórico, né? A história do movimento ecumênico, pessoal, é uma história de reações contra desafios filosóficos, científicos, econômicos e políticos, e mesmo religiosos, diante dos quais a desunião do cristianismo protestante, em certos momentos, se apresentou com preocupante fraqueza. Vejam, o movimento ecumênico surge como uma espécie de escudo de proteção ou de uma outra proposta, não só proteção, como também uma outra proposta para com aquela teologia mais ortodoxa, com aquela teologia mais, abre aspas, pura, fecha aspas, certo? A título de você compreender de uma maneira melhor e muito mais ampla. Então, os desafios filosóficos, economia, política, as descobertas científicas, tudo isso na concepção de alguns teóricos, os quais nós vamos ver na sequência, isto impactou esta teologia, impactou inclusive a pureza desta teologia. Por isso, o movimento ecumênico entra como resposta no desenrolar da história. Vamos seguir. O ecumenismo de Hans Küng. Hans Küng, ele é tido como um rebelde para o catolicismo. Küng é responsável pelo ecumenismo do século XX, em parte por sua tese de doutorado. Quando ele defendeu a sua tese de doutorado, nela ele refletia sobre a justificação em Calbart, que nós vimos nas videoaulas anteriores, e as igualdades do Concílio de Trento em 1957. Nós não vamos ficar presos ao Concílio de Trento, mas nós vamos falar sobre a justificação que Küng ele defendia a partir de Calbart, certo? O criticismo não diminuiu, ponderando a infalibilidade papal e a ortodoxia tradicionalista do catolicismo, fazendo que Küng não mais um teólogo católico por João Paulo II. E isto foi definido em 1979 do século passado. Da noite para o dia, pessoal, Küng tornou-se um mártir e o principal porta-voz em favor da reforma na Igreja Católica Romana. Esta foi a proposta dele. Para ele, o Evangelho de Jesus Cristo ocupa o primeiro lugar como norma, o referencial de toda a verdade acima até mesmo da Bíblia. Veja aqui comigo. Hans Küng, este teólogo católico a princípio, ele fez, do ponto de vista teórico, uma parceria com a teologia de Calbart. Para ele, Küng, o Evangelho, a justificação do Evangelho, ela é pautada na proposta de Calbart, ou seja, cristocêntrica. Para Küng, ele tem nesta justificação, em Cristo Jesus, o fundamento principal, o objeto principal, o sujeito principal da justificação. Portanto, Hans Küng, ele aborda estes mesmos aspectos, ele concorda com Calbart. E isto foi uma parede de separação dele, na qualidade de teólogo católico, para com a Igreja Católica. E ele foi desconsiderado um teólogo católico desde 1979. Sofreu, entre aspas, a este prejuízo, essa punição, ok? Vamos continuar. Para ele, o diálogo é um requisito fundamental no contexto pluralista globalizado da sociedade atual. No encontro intercultural, em busca da verdade, que leva à humanização e na ausência de qualquer critério absoluto, fruto da cultura moderna, prevalece um relativismo de valores e comportamento que se resolvem na praxis. O movimento ecumênico, tendo este teólogo como um dos
dos defensores, daqueles que hastearam a bandeira em prol deste movimento ecumênico, gira muito em torno do diálogo, do entendimento, não só da teologia que ele ofertava, que ele defendia, mas das teologias, as mais teologias possíveis, juntamente vinculado uma sociologia contemporânea ao respeito à filosofia, seus conceitos e pensadores. Portanto, Hanscom, ele defende o movimento ecumênico, propaga o movimento ecumênico, mas acima de tudo, ele sabe que a justificação do ser humano deve ser centrada em Cristo, somente em Cristo. Por isso que, de certa forma, ele foi um tanto quanto polêmico, gerou alguns embates teológicos, acadêmicos e até mesmo sociais, certo? Então, nós vamos continuar na próxima videoaula falando sobre os desdobramentos da teologia contemporânea com seus respectivos teólogos, idealizadores, bem como com tudo aquilo que envolve essa disciplina. Eu vejo você na nossa próxima videoaula.